gente, o gestor de convênio precisa ter um banco de dados. Você precisa construir um banco de dados para você. Tudo que você fizer, ele tem que servir de você com conhecimento, como aprendizado. Então, por exemplo, eu faço muitos ofícios. Eu fico todo dia voltando e começando ofício do zero? De forma nenhuma. Eu tenho um modelo padrão de ofício, né? Tem que ser uma coisa bonita, bem feita. Aqueles ofícios que a gente escreve, venho por meio deste solicitar não sei o quê, não sei o quê, pelo amor de Deus, não vem por meio deste em lugar nenhum. Então, o ofício tem que ser uma linguagem oficial, tem que ser uma linguagem padronizada, você tem que falar do município, você tem que esquecer essas solicitações que o município, essas solicitações que fica choramingando, ninguém faz isso em ofício. Ofício é uma correspondência oficial, o nome já diz. Então, você tem que ter um padrão para você fazer esse tipo de correspondência. Então, eu tenho esse padrão. Eu tenho. Então, eu volto no meu banco de dados, aí como é que você faz isso? Você cria no seu computador pastas. Então, você cria lá uma pasta de ofício 2021. Todo ofício que você vai fazendo ali, tem que ter número e nome. Né? Você tem que ter um nome que você bate o olho naquele ofício, naquele nome, e ele vai te lembrar para que foi que você fez aquele ofício. Por quê? Porque se você dá de um para aquele mesmo órgão, ou que precisa daquelas mesmas ideias ali que você colocou, aquelas mesmas solicitações, você não precisa estar criando nada do zero, você volta naquele que você fez anteriormente. Então, os bancos de dados são importantes, né? Os aprendizados que a gente constrói em cada convênio que a gente executa, ele é fundamental para o próximo convênio. Então, você tem que armazenar esse banco de dados. Ele vai facilitar muito a sua vida, ele vai te ajudar na gestão do seu tempo. Você não fica perdendo tempo com coisas, né? Assim, desse tipo. Outra coisa importante que você precisa é o relatório de convênios. Gente, essa planilha, vocês não têm noção da importância dela. Aliás, sinceramente, eu não sei como trabalhar sem um relatório de convênios. Você tem que ter relacionados em um relatório, uma planilha, de preferência do Excel. Se você não sabe trabalhar com Excel, faça no Word. O importante é fazer. Não pode não fazer. Uma planilha de convênios. Essa planilha, ela tem que ter o número do convênio, ela tem que ter, no mínimo, o número do convênio, o órgão concedente, que é o órgão que concedeu o recurso para o município do convênio, ela tem que ter início de vigência, quando aquele convênio está iniciando, final de vigência, quando ele termina, o valor total do convênio e o valor do repasse do Ministério ou da Secretaria e o valor da contrapartida do município. É importante você saber o valor de contrapartida do município, porque você tem que deixar o tesoureiro, o prefeito, as pessoas que lidam com o dinheiro, a par desse valor de contrapartida, ela tem que ser depositada no início da vigência do convênio, em vários casos. Em alguns casos, ela é paga parcialmente, mas em muitos é no início da vigência que ela tem que ser depositada. Então, você precisa ter isso muito claro para você no seu relatório. Quando você bater o olho, você tem que ver qual é a vigência do convênio e quais são os valores de repasse, contrapartida e valor total do convênio. E uma coluna final, que é uma coluna de status. Você precisa saber qual que é o status daquele convênio naquela data, né? Então, gente, essa planilha é o mínimo que se tem que ter para você melhorar a qualidade do seu tempo. Você precisa dela para você bater o olho e identificar coisas rápidas, fáceis, de forma fácil. Então, não deixe de ter essa planilha de convênio. O status tem que estar atualizado, pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês, você precisa atualizar o status do seu convênio nessa sua planilha. Eu tenho um modelo de planilha que eu vou passar para vocês em uma oportunidade aí, tá? É um bônus que eu vou dar para vocês em uma oportunidade. Vocês vão saber em breve, tá? Esse meu modelo de planilha.
Outra coisa, então ficou claro aí sobre o gerenciamento de tempo? Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa criar banco de dados, você precisa ter uma agenda, você precisa ter um relatório de convênios, e aí você precisa, no decorrer do seu dia, você tem que ver quais são as ações que pode melhorar a qualidade do seu tempo, né? A execução. Outra coisa, delegar funções. Nós vamos falar disso para frente, mas delegar funções também ajuda melhorar o seu tempo, né? Você fique com aquelas ações que você considera que ninguém consegue resolver, que só você vai conseguir, e delega aquelas que você sabe que as outras pessoas, que são funções de outras pessoas, ou que outras pessoas conseguem fazer. Então é importante. Quando o município é muito pequeno, né? Às vezes a gente é que faz tudo. Né? Às vezes a gente tem muitas atividades ali, a gente não tem nem a quem delegar. Mas se você analisar direitinho, tem coisas que é do setor de tributos, tem coisa que é do setor de licitação,